Paz e graça, guerreiras! Mais um podcast aí para vocês, abrindo aí esse especial Mães de Guerra desse mês aqui no Guerreiras Podcast. Vocês vão ouvir histórias aqui de mães que foram referência e que venceram suas grandes batalhas. E hoje, com uma convidada muito especial para mim, né? Que é uma das referências na minha vida de mulher de Deus, de mulher de oração. E que eu fiz questão de trazê-la aqui por causa do seu testemunho, né, e da trajetória que ela percorreu até chegar aqui. Mas antes disso, sempre agradecer os meus patrocinadores aí, que é a Lorena Hair Studios, que sempre está aí cuidando da minha beleza, para honra e glória do Senhor. Ali um lugar ali onde a gente sempre está falando de Deus, ali num salão de mulheres de Deus. Está ali em Betim, você que gostaria de conhecer, lá no bairro Alterosa. Então, também agradecer também a MKIP Publicidade, que é uma das patrocinadoras, é a minha social media, que Deus também colocou no meu caminho e que é uma bênção na minha vida. E também a Gramata, a minha editora, que publicou os meus 2 livros, né? E vai publicar sempre os nossos livros aí, com o professor Giancarlo, que é um professor lá de São Paulo, que sempre está aí nos ajudando a publicar os nossos planos e os projetos aí. São pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Então, sem mais delongas, eu gostaria que vocês, né, recebessem aí, abrissem o coração para o que Deus vai falar com você, principalmente você, mãe, que está passando dificuldade, está aí lutando pelos seus filhos. Eu quero que vocês observem os testemunhos dessas mulheres aqui. E com vocês, a minha querida tia, conhecida como Tia Lilia, mas é Maria das Mercês. Graça e paz a todos, né? É bom estar aqui e obrigado pelo convite. Eu convidei ela justamente, né, para falar de uma área, né, da vida de muitas mulheres, né, que muitas vezes precisam de um direcionamento de Deus. E eu gostaria de começar conversando com ela sobre como que começou a vida dela, a caminhada dela com Cristo, como é que foi a infância da senhora. Pois é, a minha infância, né, eu fui criada, né, eu sei que quando eu nasci, meus pais ainda não eram cristãos. Então eu tinha acho que 6 aninhos quando os meus pais aceitaram Jesus e me ensinaram o caminho, né, da verdade, e fui crescendo nesse caminho, né, sendo ensinado por eles, né, e hoje estou aqui firme, né? Nunca abandonei o Senhor. E assim foi a minha vida, né? Tive um grande legado de meus pais, né? Que deixaram para a minha vida. E eu passei esse legado também para os meus filhos, né? E é muito bom, né? Servir ao Senhor. Muito bom mesmo. Só tem gratidão a Deus, né? Por tudo. Hoje meus pais já não estão aqui mais, mas estão, né, com Cristo. E aqui a gente lá vai rompendo em fé, né? Rompendo em fé e andando e vivendo, procurando viver a palavra do Senhor. Mas a senhora teve uma trajetória assim, né, de conhecer um esposo do Senhor, né? Eu queria que a senhora falasse para mim quem que foi o esposo da senhora, o marido da senhora, o pastor Natanael. Tá. Pois é, eu tinha vindo de um relacionamento, né, de um noivado, que meus pais moraram em São Paulo, a gente era solteira, né, aí a gente ali, eu conheci um rapaz, né, que era da Assembleia de Deus, e eu não gostava muito dele, eu creio que ele gostava muito de mim também, né, e nós chegamos até a ficar noivos, e do nada que meu pai não quis ficar mais em São Paulo, voltou para Belo Horizonte, e eu tive que voltar também, claro, né? E a gente terminou, acabando, ele veio em Belo Horizonte acho que umas 2 vezes, e depois o nosso relacionamento se acabou, né? E eu conheci o meu marido, assim, um pastor amigo de meu pai, pastor José Frauzindo, ele que conhecia o jovem Natanael, que já era um missionário, porque ele estava vindo de uma missão lá na Bahia com um pastor. E ele encontrou com esse pastor, José Frauzino, e ele falou assim: Natanael, eu vou levar você numa casa que tem umas moças boas de casamento. Então, levou lá em casa e tinha 3, né?
Eu estava no lugar da mais velha, porque as mais velhas acima de mim já tinham casado. E eu estava no lugar da mais velha, naquele momento, e tinha 2 abaixo de mim. Aí foi assim que começou o nosso namoro, né? Ele agradou de mim e eu agradei dele também, né? Então, e foi assim o nosso começo de namoro. Em 1 ano a gente namorou e casou, né? Noivou e casou. E aí nós começamos o nosso ministério, né? Foi até num bairro chamado Ribeiro de Abreu. E a gente foi morar ali num bairro Guarani, em 2 cômodos, né? Mas a gente era feliz. E a gente foi fazer essa obra, abrir lá nesse bairro, numa casa, que nós estávamos filiados em um ministério, que obreiro nenhum queria ir para aquele lugar, porque era um lugar muito perigoso, um bairro muito perigoso. Aí meu esposo falou assim, mas eu vou. E a gente foi, lá não tinha igreja, assim, tinha só uma, que é a Assembleia de Deus, mas não tinha mais igreja nenhuma. Aí tinha 2 membras desse ministério que nós estávamos filiados. Ali o pastor, né, presidente, falou, então vai ser na casa da irmã, vocês vão começar. Meu marido, não tem problema, nós vamos começar ali. E nós começamos, nós 2 ali, e nós íamos a pé, do bairro Guarani ao bairro Ribeiro de Abreu. E a gente ia com toda a força, com toda a alegria, e lá nós começamos nessa casa que tinha 6 pessoas, 3 adultos e 3 crianças. E tinha uma mocinha, né? E aí o meu esposo fez o primeiro culto e falou, irmã, nós vamos começar aqui, e eu vou trazer uns convites, e esses convites vai estar escrito, Jesus cura, Jesus liberta e salva. Você e a sua filha vai distribuir. E assim foi feito. No próximo culto, levamos os convites. Já no 3º culto, já estava a sala cheia. E ali a pregação, ele começou a orar para as pessoas. E ali o Senhor começou a operar grandemente, que ali encheu o espaço da frente da casa era grande. E ali passamos por aquele espaço. Ali também encheu. E ali tinha uma subida, né, que é uma rua que tinha uma subida até um pouquinho forte. As pessoas não mediam esforço para ir ali, porque ali as pessoas estavam recebendo cura, estavam sendo curadas, quer dizer, e também orando, e se tivesse algum espírito mal, né, apoderado de alguma pessoa, ela mesmo se manifestava sem colocar a mão. Porque nós íamos no monte todos os dias, orar ao Senhor e buscar a presença do Senhor. E ali aquele terreiro encheu, e ali foi uma mulher levada, cheia de tumores. Essa mulher pertencia a uma seita, né, que eu não vou nem mencionar o nome. E ali ela tinha rituais, aquelas coisas, e ali ela estava cheia, desenganada pelos médicos, cheia de tumores no corpo. E uma sobrinha dela soube do missionário que estava lá, né, naquela rua, e falou, nós vamos levar a senhora lá. E ela, não vou, e foi levada arrastada, tipo assim, carregada, né, quase. E chegou ali, ela, quando foi orar, né, ela caiu no chão, aí orou, expulsou aquele mal, ela ficou curada dos tumores. Mas aí ela continuou caindo nos cultos. Aí o missionário, que é meu esposo, falou assim, irmã, a senhora tem que aceitar Jesus se tiver alguma coisa lá, que eu sei que tem lá na sua casa, algo que o inimigo não quer deixar você caminhar com Jesus. Você pode trazer aqui que a gente vai queimar. E assim ela fez. A gente queimou aquelas bagagens todas, aqueles turbantes, aquelas roupas, né? E ali ela ficou liberta e foi uma companheira de monte para nós. Toda vez que a gente ia no monte, ela estava pronta, eu quero ir também. Então, assim, eu estou contando essa, mas teve muitos testemunhos ali de cura que o Senhor operou naquele lugar. E dali, daquele espaço grande, né, que nós estávamos nesse lote, a gente teve que alugar um lote lá no Ribeiro de Abreu, porque encheu, e ali fizemos uma tenda, né, mas muito simples mesmo. E aquela tenda ali foi enchendo. E ali meu esposo só tinha um violão. Eu, como tinha vindo de uma igreja, né, que não tinha aqueles costumes, eu fui adaptando, mas demorou um pouquinho. Mas eu consegui adaptar naquele, né, com aquele novo caminhar, né, vamos dizer assim, porque até então nunca tinha visto isso.
Porque onde eu congregava lá em São Paulo, eu vi uma situação lá uma vez, que eles chamaram, foi a polícia. E eu sentia, falei, não, está parecendo que a pessoa está com um espírito ruim, eles vão levar para o hospital. Então, assim, eu fiquei assim, indignada com aquilo, né? Aí levou essas pessoas para o hospital, em vez de orar, expulsando aquilo que eu senti. Olha só, eu já estava sentindo que aquilo era, nem conhecia ainda o meu esposo, né? Aí ainda pensei, como é que Deus tira a gente de um noivado, e ele também tinha vindo de um noivado, esqueci de mencionar isso. E para juntar duas pessoas com o mesmo intuito, né? E tá ajudando um ao outro, né? Porque isso é uma missão, né? Porque não é fácil. E ele era evangelista, né? Ele era um bravo evangelista. Ele não tinha vergonha de sair e pregar o evangelho, não né? Tinha. E a senhora veio de uma igreja que não tinha muito costume e uniu-se com um missionário evangelista, né? Que alguém Verdade. Que tinha essa chamada. A senhora era mais tímida? Como é que a senhora ajudava ali naquela obra? No começo, assim, quando passou por um lote que a gente alugou, né? E fez aquela tenda, né? Simples, mas simples mesmo. Não tinha lugar de sentar nem nada. Só mesmo cobertura, aqueles pau roliço, né? Que tinha uma sustentação. Até no meio tinha uma sustentação de um pau, uma madeira, né? Vamos dizer assim, mais grossa, mais roliça, assim. Como é que fala a palavra? É coisa simples mesmo, né? Rústica, bem rústica. E ali, minha filha, quando orava, e ele fazia muita coisa quase sozinha, que eu estava adaptando aquele meio ainda, né? Eu falei, meu Deus, eu tenho que adaptar nesse meio, porque... Mas eu fui adaptando e, graças a Deus, o Senhor foi me tirando, sabe? Eu fui ficando liberta, sabe? Também, parece que eu estava agarrada em costumes, né? De homens, né? Muitas das vezes, né? Que eu falo, gente, mas eu tenho que ajudar mais. E ele tocava o violão, cantava aqueles cânticos, né, bem antigos, você deve lembrar de alguns, né? Culto hoje vai ser maravilhoso, Jesus vai derramar o poder, né? Sai, todo o poder das trevas, era assim. E ele tocava, né? E ali fazia, depois pregava o evangelho. Ali na hora de oração, que eu ficava mais de olho, ali vigiando, coisa e tal. Mas assim, fui aprendendo, mas não tinha lugar para vergonha ali. Não, graças a Deus fui liberta, né? E a caminhada foi, né? Foi grande. E outra, depois foi chegando os filhos, né? Chegou o meu filho mais velho, né? Que hoje é um pastor, o pastor Joás. Ele era bebê. Nós íamos para o monte, levava ele enrolado no manto. Podia estar fazendo frio, podia todo. Não, Lina, vão levar o menino, nós não vamos sem ele. Ele levava no monte, lá no bairro Tupi, onde muita gente ia ali buscar orar ao Senhor. E ali a gente foi. E dizer que hoje tudo é fácil. Antigamente era tudo carregado no braço, a pé. E muitas das vezes o pessoal não tinha dinheiro, nem as ofertas eram simples, aquela coisa assim, pouca, né? Um povo mais pobre, simples, né? Assim, vou dizer, a gente via como que era o pessoal, né? Então, assim, não tinha salário, bem dizer que salário para você ter mais, fazer a obra, não, era assim, tudo mesmo na dificuldade, mas assim, a gente vendo o operar de Deus, né? Pessoas ali sendo... chegando ao Senhor e sendo liberta, né? Liberta de toda opressão, de todo mal, era isso. Curadas. E teve alguma missão que a senhora foi, que a senhora falou assim, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer aqui agora? Uma que foi uma manifestação tão grande assim, que a senhora não sabia o que a senhora ia fazer, né? Porque tem vários testemunhos, né? Das missões que a senhora ia com ele, né? Mas tem uma lá de Rondônia, né? Rondônia, a gente foi para Rondônia depois, né? Lá teve um que a gente foi numa fazenda. Uma fazenda que nós chegamos lá, nós pegamos um ônibus. Nós morávamos em Ji-Paraná. Pegamos um ônibus lá, meu marido tomava conta de uma igreja. A igreja batista, que chegamos lá, tinha acontecido algo lá terrível, que tinha uns 150 membros, se tivesse uns 10 era muito. E a gente começou a visitar, e orar, e animar o povo. Aí a igreja foi enchendo, e tinha um programa na rádio, meu marido pregava na rádio, tinha um evangelista lá também que ajudava ele. E ali foi enchendo a igreja, e Deus operando, e Deus curando, e o pessoal vomitava bola, assim, lá, a gente achava até que era câncer, né? Assim, na frente
no altar e pessoas sendo libertas, e foi chegando e encheu assim. Aí, de repente, uma irmã falou assim: ô pastor, eu vou levar o senhor lá no Ouro Preto do Oeste. Vocês vão lá, nós vamos numa fazenda e o senhor vai ver o tanto de gente que vai juntar. Aí ele falou: nós vamos, irmã. Mas aí nós pegamos um ônibus, acho que andou, não sei se é 1 hora, ou 1h30, ou 2 horas, não sei, nem me lembro. E de lá nós descemos, o que nós tínhamos que fazer? Andar a pé, 2 quilômetros. E nós andamos a pé 2 quilômetros, eu, meu esposo, e já tinha 3 filhos. Porque quando eu fui para lá, para Rondônia, eu tinha 3 filhos já, os 3 filhos. E ali nós ia a pé, não é alegria, andando, tomava chuva, sol, e lá vamos. E chegamos lá no horário certo. E lá que tinha um violão, aí lá já tinha pessoa de bicicleta, de carroça, de charrete, de cavalo, de burro, de tudo quanto é coisa. E estava assim o terreiro da fazenda, que as fazendas grandes, né? Estava assim, a irmã veio receber nós. E ali foi, eu falei: Jesus amado, como é que nós vamos fazer, né? Mas ali o operar de Deus, né? Foi o operar de Deus mesmo ali, né? Começou o meu marido lá e eu falei assim, não tinha guitarra, não tinha nada disso, só um violão. E o violão mesmo assim, sem aquele som mais forte que é ligado na caixa, né? Então assim, ali foi feito a pregação do Evangelho, tocou e fez a obra do Senhor ali naquele lugar e foi grande benção. Mas quando eu cheguei que vi muita gente, eu falei: meu Deus, como que o pessoal, né, ficou animado de saber, porque parece que o povo tinha muita sede, né? Ainda falava: um missionário de Belo Horizonte, né? Parece que o povo cria uma fé, né, que vai acontecer algo, e eles foram, encheu aquele lugar, aquele espaço enorme daqueles terreirão, porque toda fazenda tem um espaço enorme na frente, né? Eu lembro da fazenda do meu avô, tem um espaço enorme. Aí lá também tinha, e é lá que juntou gente das redondezas toda. Aí ele, assim, que sitiante, né? Aquelas pessoas, né, que eram empregados dos fazendeiros, encheu. Então foi ali um grande evento, e grandes pessoas ali sendo libertas e curadas, né, pelo Senhor, e salva, né? E foi muita obra missionária, Foi. então, né? A senhora aprendeu a andar na missão. Aprendi. É o verdadeiro evangelho que muitas vezes as pessoas acham, né? Ir na igreja é fácil, mas fazer a obra, muitas vezes você vê essas manifestações. Antigamente tinha mais, né, tia? Tinha essas mais, manifestações do Espírito Santo de Deus. Será que por quê? Que hoje a gente não vê? Por quê, hein? E nós também, nós ficava na igreja sede, mas de vez em quando tinha nas igrejas também no sítio. Aí já não é no Ouro Preto, já em Paraná mesmo, a gente ia em algum sítio que tinha igreja dentro dos terrenos, e aí o pastor da cidade maior, né, que é de Paraná, tinha que ir lá, né, dar assistência àqueles irmãos lá. Então a gente ia, muitas das vezes a gente ia lá sem luz, ou então um lampião, né? E o povo chegava tudo com a lanterninha na mão, chegando na igreja, né? Aí a gente via assim, e a gente tinha que dormir, não tinha como voltar, né? Porque o ônibus ia passar no outro dia, né? Aquele ônibus que levou a gente, que passou perto, né? Ia passar no outro dia. Então a gente dormia na casa dos irmãos, nós dormíamos numa casa lá que eu falei assim: ô Senhor, que bom, né? Aí a casa assim, feita de madeira, né, assim, nós tínhamos umas gretas desse tamanho assim, você via do lado de fora, né, aí ainda falei assim, isso aqui pode entrar uma cobra aqui, ou então... Era tanta coisa assim que a gente via e não ligava. Não ligava, a gente não ligava, e banheiro, e tomar banho. Mas foi tomar banho que, ele falou: seu irmão, onde é que é o banheiro que nós tomamos banho? Ele falou assim: atrás daquela árvore ali, atrás de um arbusto, né? Que cercava assim um pouco e ali, mas para trás lá estava aberto. Ele falou: ali tinha um poço. Eu falei: é ali, irmão, leva uma vasilha ali que vocês tomam banho. Aí eu falei: meu marido falou ali, eu seco, você com a toalha, você me seca. E assim a gente fez a obra ali. E é muita coisa, né? Eu orando para pessoas no hospital, lá em Paraná, malária, né? Jesus curou o menino de malária, depois o povo queria fazer tanta coisa com a gente, mas não, gente, é Jesus que curou um homem que estava com a coluna quebrada, esperando
Porque lá não tinha muito recurso, né, naquela época, né? Hoje deve ter, né? Mas lá, naquela época, não tinha um homem esperando um carro para levar ele para uma cidade maior, acho que era Goiânia, não sei, um lugar que tinha mais recursos, porque tinha quebrado a coluna. Aí eu estava lá e o meu marido foi atender um telefone de um outro pastor que ligou, porque o telefone só tinha nessa casa lá, né? Que era, acho que é conhecido do outro pastor que estava lá em Paraná. E aí meu marido foi atender um telefone e viu aquele homem deitado lá no sofá. Aí ele está atendendo o telefone, falando com o outro pastor e tal. Aí quando ele terminou de atender, o homem estava deitado e falou: o senhor é homem de Deus? Eu falei: eu sou. Então ora para mim, porque eu estou com a coluna quebrada, caiu um palmito na minha coluna, eu estou esperando um carro aqui para me levar acho que era para Goiânia, eu não sei. Eu sei que é uma cidade que tivesse mais recurso, né, do que lá. Aí meu marido foi orar e orou, minha filha. Quando orou, o homem deu um pulo para cima, saiu gritando: cadê minha filha que estava aqui? E saiu lá para o fundo correndo, falando: foi curado, minha filha, meu filho curado. E aí meu marido disse que sentiu um tapa assim, ó, sai logo daí. Tipo assim, sai logo daí. Aí ele saiu para não receber glória, né? Porque muitas vezes as pessoas quer glória, né? Ele falou, e o Senhor mandou ele sair com um tapa. Sai daí. Enquanto o homem foi correndo: minha filha, eu tô curada, vem cá para você ver. Aí o tapa que ele levou era para sair. Ele falou: senti liga, o Senhor me deu um tapa, o anjo. Ó, sai. Aí saiu. Mas o homem ficou lá, e depois o homem quis levar um tanto de coisa para nós, porque ele era fazendeiro, né? E até que em Ji-Paraná a gente tinha muita abastança, assim, porque os pessoal levava dízimo, né? De grãos, tudo, aí a gente repartia para quem precisasse também, na igreja. Então, foi assim uma época, assim, né? De muita manifestação, né? E muitos levantes também depois, sim, né? Os levantes veio de com força, mas... Quem está fazendo a obra sempre vai ser apedrejado, né? Essa questão aí. Mas eu queria ver com a senhora, como que foi para a senhora, assim, depois dessa trajetória aí, criando seus filhos na igreja, né? Queria saber aí, você tem 3 filhos, eu queria que a senhora falasse um pouco dos meninos, que herdaram os dons, né, do pai missionário. Verdade, menina, eu sou muito grata a Deus, né, que eu fiquei viúva, né, com 45 anos, meu marido tinha 47, o Senhor levou. E é algo que ninguém sabia, né, ultimamente eu até lembro e falo, né, com as pessoas, que quando eu casei com ele falava assim: Lia, eu vou viver até 47 anos, ele casou com 27, e eu 24. Eu vou partir com 47 anos. Aí a gente casou logo, falei: que isso aí, tá brincadeira, é brincadeira, né? Eu falava: isso é brincadeira, nunca imaginei, nunca pensei, né, que isso ia acontecer. Mas ele falou: não, o Senhor falou que é 47 anos. Mas eu não, assim, quando eu casei, logo eu fui conhecer ele mais, né? Até então eu não conhecia tanto, né? Mas aí eu tive meus filhos, né? A gente fazendo a obra, tive os meus filhos e a gente, né, quando os meus filhos foi crescendo, né, foi criado, a gente ensinou o caminho, a gente morando num bairro muito difícil, né, que era uma vila. Na verdade, a gente pagava aluguel lá no bairro Guarani, depois a gente pagou aluguel também em outro bairro, mas a gente veio para o bairro Vila São Tomás, que é onde meu sogro morava, né, e ali foi feito nós fizemos uma casa no fundo, né, 4 cômodos, um banheiro, né, que é 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. E ali a gente morou, né, e dali a gente foi para Rondônia, foi para Valinha, mas sempre voltava para ali, né, porque é o lugar que a gente tinha a moradia. Mas aí a gente foi criando os meninos, e ali muitos amiguinhos já começavam, né. Desde pequeno, meu esposo falava: Lia, eu não quero ver os meninos brincando com esses meninos. Porque a gente conhecia, eles já estavam fumando na droga e tal, né, desde pequeno. Então a gente não deixava muito eles na rua. Quando ficava na rua, eu ficava. Eu deixava eles brincar e tudo, quando eles eram menores, né, eles tinham 7, né, 8 anos, 9 anos, assim, outro de 5. Então, assim, a gente foi policiando a nossa vida, eles foi crescendo e tal. E ali a gente pegando pesado. Meu esposo falava assim, o meu mais novo, um dia ele viu ele descendo com um cara, conversando, ele tinha 14 anos, 13 anos.
Aí chegou em casa e meu esposo falou assim, ó, se eu ver você conversando, andando com aquele cara, você vai tomar uma surra. Só falou isso, acabou. Nunca mais andou. Então era desse jeito que meus filhos eram criados. Meu esposo brincava com eles, mas aí precisava de dar as correções, ele dava correção. Então, assim, eu também corrigi bastante, né? Então, ficou os dois na correção, né? E de olho, né? Então, assim, eles foi crescendo, ensinar. Meu marido ensinou eles a tocar, ensinou o básico que ele sabia, ele passou para o mais velho, para o do meio e para o caçula. Todos os três sabem tocar violão, guitarra, né? Todos os três sabem tocar bateria, teclado. Tudo, porque depois que eles foram crescendo, o meu esposo ensinou o básico e eles foram aprimorando naquilo que eles queriam. Mas todos os três tocam. Mas, assim, tem o que eles priorizou mais, né? Quer dizer, um é guitarrista, né? Mas toca teclado também, se precisar de tocar bateria, toca também, assim. O outro do meio é tecladista, mas é baterista também. E o outro é todos. Eles são cheios de dons, vários dons também, né? E o caçula também. O caçula agora ficou somente no teclado, mas se precisar de tocar o baixo, toca também. Então ficou assim, eles mesmos se... E nunca, na verdade, eles se aprimoraram, né? De errado, né? Para a glória de Deus, no contexto que eles viviam, eles nunca envolveram com nada, mas também por causa dos limites, né? Que o tio e a senhora punha, né? Eles sempre priorizaram e respeitavam isso, né? Só que quando acontece o falecimento dele, como é que fica essa história desses meninos assim e da senhora? Como é que a senhora... É o ponto crucial desse podcast hoje. Né? Que muitas mulheres hoje perderam seus maridos. A tia perdeu quando eles estavam adolescentes, né? Para jovens. E ela... se vê aí, como que a senhora se viu nesse contexto? Como que aconteceu isso aí? Menina, meu esposo ficou doente, foi 8 meses, né? E eu vou falar algo assim que o Senhor cuida da gente, né? Meu marido falou, Lia, eu preciso pagar o INSS, porque quando eu partir você tem que ter um benefício, né? E eu vejo, assim, o cuidado de Deus. Ele ficou 8 meses, operou, né? E ficou 8 meses ali. Ele descobriu o que mesmo? Foi que tinha um câncer no estômago, né? E ele operou, tirou o estômago, mas aquilo ali eu fiquei até, assim, como que pode tirar o estômago de uma pessoa, né? Como que ela vai sobreviver, alimentar? Eu fiquei, assim, chocada com aquilo. Mas aí ele estava comendo pela sonda e tal, e depois ele foi só piorando, né? Piorando, e o Senhor preparou uma equipe de médico muito boa para atender ele, que eu ficava assim pensando, um médico chamava até, ele falava, Oli, esse médico chama Natanael, meu nome, mas não era, na Bíblia fala do discípulo de Jesus, esqueci o nome dele, gente, agora fugiu. Aí, Bartolomeu. Sim. Aí, esse médico, mas foi um carinho, ele que fez a cirurgia, e a equipe dele, mas tratava a gente com muito carinho. Né? Chegava lá, eles abraçava a gente mesmo. Então, assim, eu sou grata a Deus pelo cuidado, e ele acabou falecendo, e esse médico que deu os papéis para receber, né? Ele já começou a receber antes de falecer, e depois passou para mim, né? E aí ele faleceu mesmo. E quando ele, antes dele falecer, a gente recebia muita visita, recebia muita cesta básica, recebia dinheiro, porque ele era muito conhecido, ia muito pastor lá em casa, nossa, eu precisei de mandar parar, gente, para de trazer um pouco. Gente, levava fruta todo dia para ele, né? Aquilo não precisa comprar. Então, assim, foi um mover, um cuidado, assim, que eu falei, gente, a gente nem merece tanto cuidado, né? Mas eu via pessoas que era só amigo, nem se via, eu trago todo dia para o Natanael, ele é meu amigo. E assim, foi aquele cuidado, que às vezes não precisava nem mexer no dinheiro, porque os meus filhos o mais velho não tinha nem 18 anos, o do meio tinha 16 e o mais novo tinha 14. E estava tudo assim desempregado, na verdade, mas assim, ninguém passou falta, nem de remédio, nem de nada. Tudo vinha porque Deus mandava.
Então, assim, é muita gratidão a Deus, muito cuidado, né, que Ele teve com a gente. Eu fico até emocionada, porque a gente nem merece tanto cuidado, né? Aí, e cesta básica, a Mari ficava cheia direto. Eu falava, meu Deus, que maravilha, mas agora eu tenho que pedir para parar de trazer, senão vai estragar. Mas, assim, ficamos cuidando, e ele, por último, ele ficou assim, sem andar e tudo, a gente pelejando. Aí ele foi em outubro de 1999, no final de outubro, ele de manhã, né? Eu dormia muito pouco, mas assim, de vez em quando eu cochilava, e ele era manhã, 6 horas da manhã, e ele já estava com o olho aberto. Acho que a gente muitas das vezes passava também só pondo bolsa de água quente, porque clamava dores, e remédio não estava fazendo muito efeito mais. E assim, ele falou uma manhã ali, veio um anjo aqui, falou dia 19, e nós estávamos no fim de outubro, né? Fim de outubro, que era quando ele falou isso. Aí eu pensei, se nós estamos em fim de outubro, então é mês que vem. Veio um anjo aqui e falou que eu vou partir dia 19. Aí eu pensei, falei, meu Deus, mas não veio ninguém aqui. Ele falou, não, é um anjo que veio essa noite. Aí eu falei assim, então... Aí meu cunhado, que mora perto de mim, mora até hoje, né? Ele sempre chegava lá de manhã para ver ele. Aí ele chegou lá, olhei, aí como é que passou? Eu falei, ô Samuel, ele falou que veio ele falou um homem de branco, né? Veio aqui essa noite e falou que vai partir dia 19. Ele falou assim, Eli, então vamos prestar atenção, porque nós estamos no final de outubro. Aí nós ficamos prestando atenção, né? Acabou o mês de outubro e entrou o mês de novembro e foi só piorando. Quando foi dia 18 de novembro, piorou mesmo. Aí os vizinhos veio tudo e ficou até meia-noite lá em casa, e ele só com a boca aberta, só respirava de boca aberta e os olhos fechados. E só a gente molhando, né, os lábios. E ali, quando foi 6 horas da manhã, parou de respirar. E tinha um irmão que ofereceu de ficar com ele, assim, ao lado dele. Aí ele ficou, amigo nosso. Aí ele ficou sentado ali, falei, pode deitar um pouco, irmã, que eu só estou cansado. Aí ele ficou ali, quando foi 6 horas, antes das 6 horas eu já tinha levantado, fiquei ali um pouco olhando, de repente parou de respirar. A senhora aí, viu, então, eu vi, meu filho mais velho também viu. Aí ele começou a querer, aí eu falei, calma, né? O Senhor assim fez a sua vontade. É duro, mas aí a gente, fiquei viúva, né, e cuidando desses 3 filhos, e quando ele partiu, ele era mais rígido do que eu, aí parece que a rigidez dele entrou em mim, que eu falei... com medo, na verdade, né? Fiquei. Porque agora eu tô sozinha aqui com esses 3 rapazes, e como que vai ser minha vida agora, né? Porque a senhora ficou assim, né? Ixi, agora eu vou ter que apertar mais, porque agora eu vou ser pai e mãe, né? Ser pai e mãe não é fácil, porque a gente chora muito, né? Custa aquela dor passar, né? Por mais que a gente sabe que para onde foi, a dor é muita, né? Assim, e os meninos choravam, e como é que eu faço para consolar os meninos? Um subia para cima da laje, né? E chorava, né? Então, assim, eu tive muito acolhimento, né, da minha família, minhas irmãs, cunhada, né? Graças a Deus, acolheu muito a gente, assim, dando apoio, né? Mas assim, e eu fui levando esses meninos, né? Eu falei, agora, Senhor, eu e esses meninos, e adolescência ainda. Aí eu fui e fiquei na posição, né? Parece que eu revigorei, não abri mão que é o importante. De Jesus, não. Você nossa. Já pegou o Senhor como eu seu marido. Eu peguei o Senhor agora. como meu marido agora, e os meninos, eu fiquei, né? Assim, e graças a Deus, eu venci, né? Porque eles... O mais velho, né, já era guitarrista, entrou na igreja, foi tocar guitarra lá, fazendo louvor, ministério de louvor. E o do meio também, ele foi para uma igreja chamada Batista Calvário, lá no bairro, e lá tinha muitos amigos, né, da mocidade lá, e ele, graças a Deus que eles lá acolheram, ele também ajudou, porque ficar sem o pai, né, e os amigos ajudaram ele muito, ele ficou um bom tempo nessa igreja, e lá ele tocava, né? Lá ele saía
igreja também foi um refúgio pros meninos, foi um né? refúgio, Aí, e o mais novo, sempre mais perto de mim, né? E o mais novo e o mais velho. Mas esse aí ficou lá nessa igreja, eu deixei, né? Mas qualquer coisa que eu vi, assim, que estava... Uma vez eu vi o do meio numa turminha, assim, da minha casa eu vi, né? Porque eu tinha uns vizinhos, tinha pessoas boas, tinha amigo deles também, que não tinha visto, assim, de droga nem nada. Então, eles tinham os amigos deles lá, que não infiltravam nesse meio, né? Aí, um dia eu vi o Jairo, o meu filho do meio, chama Jairo, ele tá lá no meio de 3, 4, pôs uma mesinha, até do lado de fora, do portão lá, do amigo dele lá, do meu vizinho, assim, que lá da minha casa dava para ver. Aí eu cheguei no portão, tô vendo lá, cerveja, um tanto de coisa, eu olhei lá e falei assim, não, eu vou ficar aqui no portão, na hora que ele olhar para mim, eu chamo ele. Na hora que ele olhou para mim, eu fiz só assim, ó. Aí ele veio. Né? Pelo menos veio. Eles obedeciam, né, tia? Veio. Velho. Eles obedeciam. Ele veio, minha filha. Quando ele veio, eu falei, senta aqui no sofá, vamos ter uma conversa. Aí eu conversei com ele, falei assim, onde você está, meu filho? Ali. Você está ali numa mesa ali que tem cerveja, baralho, um tanto de coisa. Um costume que você não tem, que você não viu aqui. E outra, eu espero nunca mais ver, entendeu? A partir de hoje, eu não espero nunca mais eu ver você. Você pode ter amizade com eles, que são pessoas boas, mas assim, se juntar para bebedeira, essas coisas, não quero ver mais. Então, aí ele ficou com a cabeça baixa, não respondeu nem nada. E, graças a Deus, eu não vi mais. Se fez escondido de mim, bem longe, né? Porque a gente não vigia. Eles obedeciam, né? Porque essa fase deles, né? A adolescência, as mães reclamam muito, né? O menino dá muito trabalho na adolescência. Eu também fui terrível na adolescência. Só que ali a senhora teve que ter pulso firme, né? Eu tive pulso firme demais. Porque a senhora tinha medo deles também desbaratar. Depois que o pai foi, né? Os meninos às vezes achavam minha mãe... Mas a senhora apertou. Não, o cinto foi apertado ali. O mais novo, tem uma vez que um videogame que estava lá, eu cheguei da igreja, eu não sei porque que ele não foi na igreja. Sei que tinham 2 amigos dele lá, gente boa. E cheguei da igreja já à tarde, eu falei, meu Deus do céu, eu tô com uma fome, e eles lá na copa, lá com um videogame, com fio para todo lado. E o videogame nem dele era, acho que os caras trouxeram, não sei. Aí eu tô lá, deitei na cama lá e fiquei assim, Senhor, eu saí daqui, eu tava, nervo subiu, mas subiu mesmo. Eu tô assim, quando eu sair daqui, esse menino vai vir. Aí foi assim, eu fiquei lá esperando, você acredita que os amigos foram embora quase meia-noite. Mas quando eu levantei, quando eu esperei, deixa eles embora, que não tem nada a ver. Mas o meu eu vou dar um jeito. Na hora que eu levantei numa fúria, parti para aqueles fios, tu saí puxando, arrancando fio de tomada e jogando para lá. Que isso, mãe? Aí meu outro filho do meio da rua, meu nervo estava tanto, quando ele foi me responder, eu vi um cabo de vassoura, eu falei, você vai me responder aqui, ó. Peguei o cabo de vassoura, mas eu fiquei tão nervosa que o meu filho do meio, mãe, só vai dar um ataque. Falei, por favor, e tomou o cabo de vassoura. Porque não cheguei a bater nele com o cabo de vassoura, mas por causa dele me responder, eu peguei o cabo de vassoura, porque já estava, uma pilha. Eu falei, nunca mais você traz isso aqui para cá, senão você vai ver. Você põe num quarto ali, fica lá, não no lugar de eu transitar, porque... Você sempre teve hora lá na casa da senhora, né? Esse negócio de ficar até tarde, né? Sempre a senhora manteve a regra. Manteve. Ter 3 homens, gente. Imagina você ter 3 filhos homens na adolescência e muitas vezes querendo achar assim, minha mãe vai afrouxar agora. Não afrouxa não. E meu pai foi, agora a gente toma conta. E tem essa questão também, né? Que o menino quer fazer o que ele quer, né? Mas a senhora sempre permaneceu ali. E os meninos deixou de ir alguma vez desviar ou ir fora da igreja depois disso, assim, que perdeu o pai ou não? Nunca falaram sobre isso? Não. Na verdade, porque eles são todos casados agora, né? E 2 teve algum problema de divórcio com 2, né? E o senhor reatou, né? E graças a Deus, né? Já há tempo teve até uma filha que chama Helena, né? Mas um ainda não... Esse começou a desviar quando aconteceu o divórcio, né? E ele parece que deu não sei, né? Mas assim, a gente não sabe que ele
ficou revoltado, né? Porque queria reatar, a pessoa não quis, tal, né? Pediu perdão pelos erros, tal coisa, mas assim não conseguiu reatar até hoje. Ele tem um filho de 10 anos, vai fazer 10 anos, quer dizer. E assim, hoje ele voltou. Eu vejo que ele voltou com muita oração, né? Eu todo dia orando. Eu quero dizer que a oração lá em casa nunca parou. Todo dia, né? A oração. Todo dia a oração. Você foi uma mulher de oração. Oração. Porque eu creio também, se a senhora não fosse uma mulher de oração, a senhora tinha entrado em depressão. Não entrei não. Fator, né? A falta, o luto, ele desenvolve na gente essa tristeza profunda de perder, né? O marido que a senhora tanto amava e agora ter essa responsabilidade em dobro, né? De cuidar de 3 rapazes. Mas se a senhora não tivesse orado, por exemplo, hoje eu vejo muitas viúvas novinhas, eu estou vendo assim um crescimento muito grande de viúvas, e maioria com 25, 30 anos. O que a senhora recomenda para essas meninas hoje? O que eu recomendo assim, né? Primeira coisa, oração, né? Não pode parar, porque fácil não é. Não, eu foquei muito nas coisas de Deus, né? Já era, né? Continuei, né? Aí eu ajudei muito o pastor que ficou no lugar onde meu marido era pastor, né? E que passou a igreja para ele. Eu fiquei ajudando como diaconisa, né? E lá, e assim, era muito comprometida com as coisas do Senhor. Então eu não tinha nem tempo para ficar pensando assim, dar espaço para tristeza, né? Claro que de vez em quando eu chorava, né? De saudade. E até hoje eu tenho saudade dele, né? Falar nisso, eu tenho. Aí tem dia lá em casa que eu cheguei, nossa, que saudade do Natanael, meu Deus. Mas assim, nem muitos anos, vai fazer 26 anos. Ele morreu em 99, né? 26, né? 26. Então, assim, mas assim, eu ocupei a minha mente com as coisas de Deus mais e mais ainda, né? Então, para quem está viúva, é isso. E depressão nunca entrou lá. Graças a Deus, não dei espaço para ela. Fiquei triste? Fiquei. Chorei muito, chorei. Mas assim, das coisas do Senhor. Ocupei com as coisas do Senhor. Agora, eu nunca tomei remédio para isso, nunca. Graças a Deus, nunca tomei. E espero nunca tomar, né? Porque agora eu estou com 70 anos, né? Olha só como passou, de 45, e a idade chegou. E graças a Deus, né? Não sinto nada, mas assim, eu não tenho. Se agarrei no Senhor, então eu espero que elas também tenham foco de agarrar no Senhor, na oração. No casamento, né, acabou de falecer, hoje é assim, a pessoa nem esfriou. E ela já vai lá. A tia não teve esse pensamento, porque tinha que cuidar dos meninos, né? Naquela época, né? Aquele contexto ali. Ela priorizou a educação dos meninos. E o erro de muitas hoje é o quê? Não, vou pôr outro no lugar aqui, porque a dor do amor é com outro amor que a gente cura. Só que aí que tá. Muitas vezes você não cicatrizou a dor da perda ainda. Porque é muito difícil, né, tia? Muito difícil. Pra você perder uma pessoa muito que você difícil. Porque depois eu vou, agora eu vou pôr outra pessoa aqui no lugar. Muito difícil. Gente, né? Ainda mais com os meninos. Eu creio que os meninos também vão aceitar também, assim, de repente, se a senhora fosse mais... meus parentes, teve alguns que falaram, você tem que casar, você está com 45 anos. Aí eu falei assim, gente, a gente tem que pensar. Eu tenho 3 filhos, homem, né? Rapaz, daqui a pouco ele já está adolescente, um já está fazer 18 anos, eu vou casar? Não. Sabe por quê? O do meio já falava, aqui não entra outro homem, né? Ele é meio... Mas assim, aí eu respondia para as pessoas assim, né? Eu tenho que pensar, porque eu tenho 3 homens na minha casa, e eu não vou trocar um outro homem pelos meus 3 filhos. Claro. A prioridade são eles. Entendeu? Mesmo que eles já estão assim, adolescentes, que eu sei, eu não vou arrumar um problema, porque se eu casar eu vou arrumar um problema, porque vai ter discussão, vai ter tanta coisa, né? Porque eles vão se revoltar. Sim. Então eu pensei, não, eu vou ficar do jeito que eu sou, estou mesmo com eles. E estou vencendo agora.
esperar a coroa da vida, né? É isso aí, a tia ela é tão assim, ela é modesta para falar das coisas dela, mas ela teve muitas experiências com Deus, né? Assim, esse contexto, muitas vezes de achar que o inimigo ia entrar na casa da senhora, né? Agora ela tá sozinha, agora nós vamos aproveitar. Ela sempre fechou as brechas, ela não deu, né, vazão à carne dela. Se ela fosse olhar, ela tinha 45 anos, ela podia casar novamente, né? Hoje, as pessoas nem pensam nos filhos, nem nada. Eu coloco qualquer um aqui dentro de casa e tá bom. Só que o que a tia pensou? Não, primeiro é meus filhos. Primeiro é meus filhos. E aí ela criou, né, isso, né, dentro de casa. Mas só que a tia, muitas das coisas que eu aprendi, às vezes as pessoas me perguntam, foi um tempo que eu passei também indo na casa dela. Eu ia lá, tia, eu posso dormir com a senhora? E aí eu aprendia, né, como ela tinha autoridade no mundo espiritual. Por isso que eu chamei ela aqui também. É uma mulher que tem autoridade no mundo espiritual. O diabo com ela não trela, né? E uma das experiências que eu gosto que a senhora até conta, né? A experiência que o inimigo tentou lá, né? Às vezes a senhora estava deitada e o inimigo incorporado ia lá para tentar perturbar ela, porque aproveitar que a viúva estava sozinha, né? Os meninos já tinham casado. E uma das coisas que mais me impactou, né? O inimigo aproveita nas situações, né? Mas ele sabe onde é que ele vai, né? Que ele acha também. Mas muitas das vezes o inimigo, eu já acordei com uma mão assim, querendo dar um tapa na minha boca, né, também. E assim, e sempre repreendendo ele, porque ele vem, né, ele vem, você sente que é o inimigo está chegando aqui. Mas ele está repreendido, né? Para causar medo. Então, assim, e eu já vi ele já até sentado, né, uma vez eu vi sentado assim de costa pro meu quarto, na cadeira de costas pro meu quarto. Eu falei, Satanás, você tá aí, você pode sair. Aqui não. Aqui reina o Senhor dos Exércitos, o Deus da minha salvação. Eu estou coberta pelo sangue de Jesus. Mas de vez em quando, mesmo assim, mais velho, de vez em quando, assim, vem uma opressão para querer me amedrontar. Sim. Aí eu já acordo e falei assim, eu sei que eu sei. Aqui, não, eu estou coberta pelo sangue de Jesus e pode sair mesmo. Aí pronto, eu deito, durmo. Sabe, né, que ele sai, né? Porque tem hora que a gente se sente sozinha. A mulher, ela tem muita carência emocional. E nesse quesito, o inimigo poderia se aproveitar, né? Falar assim, ela tá sozinha mesmo, vamos lá atacar ela. Só que o diabo sabe para quem aparece. Tem esse ditado. Porque tem gente que vai ficar com medo dele. Ele vem com essa missão para amedrontar. Só que quando a mulher ela é revestida da graça de Deus, o que acontece com ele, tia? Ele foge. Resistir ao diabo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então ele tem que resistir e falar, aqui não, demônio, aqui eu sei, a sua missão é destruidora, vem matar e roubar e destruir. Aqui você não vai destruir nada, porque eu me levanto contra toda a sua ação destruidora aqui no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem poder e você tem que sair mesmo. Então, dessa forma, eu fui vencendo e, graças a Deus, já, né, como eu já falei, nunca tive depressão. Já tive tristeza, né? Sim. Claro, muita tristeza, mas assim, sempre orando, Senhor, me acorde aqui. Mas também a senhora tinha como se diz, né? Uma verdade no coração. A senhora sabia onde o tio estava? Sabia. Para onde ele foi? Com certeza. Porque naquela hora ali, a senhora está pensando assim, por que, Senhor, né? Um homem tão... que ganhava almas, né? Porque a gente pensa. Por que Deus leva, né? Por que Deus leva, né? Mas assim, eu via assim, quando a gente fazia missão, eu via que ele tinha pressa. Hoje eu volto lá atrás e falo, nossa, por isso que ele tinha pressa de um lugar, ia para outro, orava no monte, e isso, as pessoas falavam dele, ele não ligava, né? Então, assim, ele não ligava, não, ele era muito simples. Muito simples, assim, né? E às vezes tinha coisa que eu falava, nossa, ele não... Porque ele era simpático, né? Não sei, eu achava, né? Claro. Eu sei que muita gente achava. Mas assim, ele era muito de presença, né? Sim. Então, assim, aí muitos olhavam, já interessavam, e levantava calúnia e tal coisa, aquelas coisas, né, que o diabo gosta de fazer, né, para derrubar. Mas nunca derrubou, né? Teve só uma vez que ele ficou triste com o ministério, não sei aonde, começou a falar, eu vou parar. Aí, chega essa tristeza. Mas aí eu me levantei em oração, né? Quando ele falou assim, eu vou parar, e começou a revoltar, e tal, eu não quero saber mais de nada e tal.
Aí, de repente, eu orando, Senhor, tem misericórdia. E eu ficava ali, né? Eu não ia nem sair de casa. Quando ele ficou um tempo, não ficou nem um mês, eu acho. Assim, desse jeito. E falando, acabou, não quer mexer com nada, não quer mais nada e tal. Aí eu vi, minha filha, eu buscava o Senhor de manhã e saía pela fora, no terreiro, começava a orar e tudo. E uma bela noite, né? O diabo falou na minha janela. Eu tô quase ganhando, mas uma voz de se arrupiar. De tão feia que é, que quando é difícil até a gente descrever. Mas assim, uma voz tão feia, assim, eu tô quase ganhando, aquele negócio. Uhum. Aí eu olhei e falei, Satanás, você não ganha nada não. Tá queimado, sai daí agora, em nome de Jesus. E foi assim, eu continuei orando, de repente Deus mandou três servas de Deus lá em casa à tarde, eu estava sozinha, lavando louça e orando. Aí chegou aquelas irmãs, até da Assembleia de Deus, eu falei, um é minha cunhada, que é da Assembleia de Deus, e mais duas, né? Uhum. Aí chegou e falou, Lívia, nós viemos aqui orar, nós estamos orando pelos vizinhos, e passamos aqui na sua casa primeiro. Opa, então entra aí, vamos orar. Parei de lavar a louça, e ela foi vamos orar, né? Cantou um hino, oramos. Aí, de repente, uma delas, quando terminamos de orar, uma delas falou assim, opa, irmã, vi um clarão então dentro da sua casa. Eu falei, oi, irmã, então a bênção está chegando aqui. Aí elas foram embora, minha filha. Naquela noite, o meu marido teve uma visão a noite toda. Ele acordou de manhã, Lia, não posso parar. O Senhor não quer que eu pare. Eu vi aquela igreja, e lá aquela igreja onde você foi, na esquina Sim. Primeira, ali estava fechado, tinha banco, tinha tudo. Aí ele falou assim, Lia, eu vi uma turma de gente ali, e veio um irmão de lá, e eu olhando da esquina aqui, olhando para lá, onde fica essa igreja, esse galpão, né? E ali o pessoal veio me chamar. Ô pastor, o que o senhor está fazendo aí? A igreja está esperando o senhor ali. E tinha uma turma de gente entrando dentro do ônibus. Ele falou, então deixa eu chamar a Lia, né? Que era eu. E ela acordou aí, no outro dia ele levantou a igreja aí, que depois disso é que ele adoeceu. Depois que a igreja estava... Mas o desânimo dele passou porque a senhora orou. Isso. Porque a senhora se posicionou, porque eu poderia falar assim, eu também estou cansada também, porque era muita retaliação, era muito ataque, muita calúnia. Muita calúnia. Porque quem está frutificando é isso aí, é ataque, é toda hora, dá desânimo mesmo. E a senhora não abaixou a guarda, peraí, não. Aqui não. E o inimigo ameaçando, né? Falei, aqui não. Aqui não. Então a postura de uma mulher de Deus também dentro de casa, quando o marido está desvanecido, ela conta muito também, né? Olha pra você ver, glória a Deus que ele não desistiu, que ele viu que ele não precisava, né, abrir mão do chamado. Não precisava. Eu vejo, Jéssica, que hoje, na Bíblia tem duas mulheres que eu falo delas, Jezabel e Abigail. Abigail é uma aquela que reconcilia, né? É uma pacificadora. E a outra é destruidora de todas as áreas. Então, nós mulheres, nós temos essa capacidade. Isso está dentro de nós. Ou você é uma aquela que destrói tudo, o lar, o casamento, em tudo. Ou aquela que traz a paz, né? Assim, com o seu jeito, com o seu falar, né? Com conselheira, né? Seja uma mulher conselheira, né? Ajudadora. Sim. Então, ali a paz vem na família. Mas tem muitas que, às vezes, é o contrário, né? Aí eu falo, nós temos que ser Abigail, não Jezabel. Jezabel é aquela. Também tem que ser Jael. Jael, aquela. Porque Jael é que punha o inimigo, matou o inimigo. Matou o inimigo, isso aí. Como Débora falou, né? Vai vir a vitória pela mão de uma mulher. Eu já li essa passagem. O seu posicionamento para você não ficar, né, desamparada. Mas é verdade. Mas glória a Deus por esse testemunho, porque se a gente ficar aqui, a gente vai ouvir. Tem mais coisa, né? Ouvir, tem mais coisa. As histórias. Mas louvado seja Deus por esse testemunho de uma pessoa que não desistiu depois de perder o marido, né? Ela continuou a caminhada e hoje ela vê os frutos. Todos os seus filhos estão na presença de Deus, né? Ela tem o filho dela
que é pastor, né, da igreja, continuou o legado do pai, cuida ali, tá até aqui o pastor Joás conosco. E glória a Deus, né, que todos não abandonaram o evangelho. Pode até dar um tempo, mas quem é de Deus, minha querida, Deus traz de volta. Traz, com Queria certeza. agradecer a senhora, viu, tia? Como sempre, é muito edificador. A gente vai conversando e a hora vai passando, pra você ver como é que passou rápido. Mas muito obrigado, viu? A senhora continua sendo referência na minha vida. A mulher que eu sou, ela contou muito, ela contribuiu muito com o que eu sou hoje. Eu tinha muito medo de expulsar demônio. A minha tia sempre falava, Deus nos deu o poder de pisar serpentes, escorpiões. Ela me ensinou com a bravura dela e a autoridade espiritual dela, que quer ser uma mulher que pode ser uma Abigail, mas também na hora de ser uma guerreira, destruir o inimigo das nossas almas, a gente tem que se levantar também. Né, tia? Verdade, com certeza. Muito obrigado, viu, tia? Que Deus abençoe. Deixa uma mensagem para essas mulheres que perderam o marido hoje, de fé, para elas não abandonarem a cruz. Levanta-te e resplandece, já vem a tua luz. E essa luz é o Senhor Jesus, né? O Espírito Santo que nos dá força cada dia, né? E rompendo em fé na oração. Oração é a chave. Né? E não dê brecha, né? Não dá espaço para o adversário vir com tristeza. Aí começa a ler a Bíblia, vai para o seu quarto de joelho, ora para o Senhor, porque o Senhor traz, né? Alegra e traz tudo para nós, o renovo. Então é isso aí. O caminho é esse, né? E esperar a coroa um dia. Nós vamos receber, né? Recompensa, né? Que ninguém fica sem recompensa. Deus não fica devendo nada a ninguém, né? Tem um versículo lá na igreja, na carta da igreja de Esmirna, né? Que fala assim, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, né? Então é que nós estamos esperando, né? Graças a Deus, muitos já foram receber. E nós vamos receber também, e todos aqueles que se achegaram também, né, ao reino do Senhor Jesus e caminhar com Ele, irão receber. E é isso, obrigado. Para você que perdeu, né, o seu ente querido, eu deixo também Isaías 54:4. Eu, Senhor dos Exércitos, sou o teu marido. Amém. Ele nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. É um amor assim, além da vida. Eu falo que Deus é um amor além da eternidade. Porque, né, nós temos nosso marido até que a morte nos separe. Isso. Só que na eternidade você vai casar com Jesus, vai viver, né, com Ele na eternidade. Olha que trem maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida. Maravilha. E você que pode, segue a página, curte o nosso canal. Também nós temos aí a Clínica Sará. Você que precisa de apoio terapêutico para a sua igreja, para os membros da sua igreja, nós vamos até vocês, levamos aí um apoio muito importante, porque hoje a gente vê que tem muitas pessoas que estão enfermas e doentes emocionais, e a Clínica Sará veio para isso, para dar um apoio de terapia cristã também para a sua igreja, para a sua empresa, com as palestras também, né? E muito mais. Mas que Deus te abençoe e que você levanta, você não está sozinha. Que Deus abençoe vocês e muito obrigada aí por mais um episódio com especial Mães de Guerra, esse mês aí especial das mães. Deus abençoe.